Oi, pessoal! Nós estamos aqui para mais um episódio do Conversão. Eu sou Iana, sou psicóloga e tô aqui junto com a Cíntia. Oi, eu sou Cíntia, personal trainer. E tô com o Igor, se apresenta. Sou Igor, sou psicólogo clínico. E nós vamos falar sobre... Nós estamos vivendo uma geração ansiosa? O tema hoje é ansiedade. E a gente quer começar primeiro do começo, vamos dizer assim. Vamos começar primeiro tentando entender o que é ansiedade. Conta pra gente, Igor, o que é a ansiedade? Como que a gente pode defini-la? A ansiedade, ela é um conjunto de sintomas, né, físicos. Às vezes as pessoas podem chamar de mentais, também a depender da linha teórica, da abordagem, mas em geral são sintomas físicos causados por uma situação, né, de certa forma de ameaça. Às vezes as pessoas têm clareza de qual situação é essa ou de quais, e às vezes não, né, que aí entra o trabalho do psicólogo. Eu acho que a gente pode também listar aqui primeiro alguns sintomas, né, que a gente... Alguns são mais comuns, outros a gente não sabe o que é, que passam desde a falta de ar, sudorese, taquicardia, formigamento de extremidades, náusea, inquietação, cansaço, irritabilidade. São alguns dos sintomas que geralmente a gente une para para fechar um diagnóstico, digamos assim, da ansiedade. E como que a gente pode dizer, assim, quando que a ansiedade surge? Você consegue definir pra gente como que começa? Acho que a ansiedade, ela surge quando você nasce. A pessoa já nasce ansiosa. Eu não diria que ela nasce ansiosa, mas eu acho que sim, de certa forma, né? Se a gente sente medo, se a gente sente fome, se a gente sente todas essas sensações físicas quando a gente precisa de alguma coisa, eu acho que a gente nasce sentindo. A gente ansiedade. pode colocar a ansiedade como um sentimento, um sintoma normal, e que a depender das situações que a gente vive, ela se torna ou não um problema, um diagnóstico, a depender inclusive do prejuízo que aquilo causa. Mas é normal e esperado que em algumas situações a gente sinta ansiedade. Ela, na verdade, é até importante, né, quando a gente fala de medo, porque em situações de perigo, ela faz parte ali, eu acho que até a gente pode falar da sua parte ali mais biológica, ela faz parte ali do conjunto de sentimentos, de sinais corporais para a gente sair correndo. Quando vocês falam assim, né, de falta de ar, sudorese, qual que é a diferença do ataque de pânico para ansiedade? Ou a ansiedade ela é uma consequência do ataque de pânico ou vice-versa? Como que eu separo para entender? Sim, o ataque de pânico, ele é um fenômeno mais específico, ele dura menos tempo. A ansiedade é uma coisa um pouco mais constante, né? Todo mundo sente ansiedade, nem todo mundo tem um ataque de pânico. Então, a ansiedade, né, a gente estava falando de quando que ela surge, eu acho que, como eu falei, acho que ela surge quando a gente nasce, né, a gente tem a capacidade, mas eu acho que ela se torna um problema, da maneira como a gente fala hoje, do que é a ansiedade, quando a gente aprende a falar. Quando a gente aprende linguagem. Oh, querida. Quando a gente aprende a verbalizar, quando a gente aprende a reconhecer sinais, quando a gente aprende a reconhecer expressões, sentimentos, enfim. Eu acho legal quando você toca na linguagem, que é o que diferencia a gente dos bichos, né? A gente tem muito em comum com os animais e a gente é a partir da linguagem que a gente vai ficando diferente. Então, bichos, animais também sentem ansiedade. Só fechando um parêntese. Não, eu não sei, né? Acho que é o termo ansiedade, acho que a gente usa, mas acho que talvez para ele seria um medo. Porque afinal, o sentimento é isso, né? É um nome que a gente dá para um conjunto de sintomas que a gente sente debaixo da pele, desde pensamentos a reações fisiológicas. Então, a ansiedade é só mais um deles. Sim. E a gente tem vivido uma geração ansiosa, né? Eu acho que todo mundo vai ali do pré-adolescente ao idoso, é uma pessoa ansiosa. Eu acho... Os dois falam, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas não de maneira exclusiva, assim. Eu acho que se a gente pensa na história da humanidade, acho que as pessoas se sentiram ansiosas em outros momentos também, por questões diferentes. Eu acho que, talvez seja mais na moda ouvir falar mais sobre agora. Porque hoje tudo é ansiedade, tudo é uma depressão, tudo é... Isso quebrou um tabu, né? Tá mais fácil da gente falar sobre isso, fácil até demais, né? Tem pessoas que se diagnosticam no TikTok também, que também é um problema. Mas, ao mesmo tempo,
eu vejo um tabu se rompendo quando as pessoas mais velhas também procuram terapia, também não acham que terapia é só pra doido. Então, é um efeito que tem dois lados aí, ao mesmo tempo que tem um autodiagnóstico que é ruim, ao mesmo tempo tem se fala mais sobre o assunto, que eu acho que é uma coisa muito boa, porque ansiedade, depressão sempre existiram, não é algo que a nossa geração tem esse problema, os adolescentes de hoje que têm mais ansiedade, têm ansiedade por tudo. Não. Lá atrás a gente só talvez não soubesse nomear, né? Sofria calado, se virava, tomava seus remedinhos sozinho, escondido, não ia no médico. Mas os sentimentos sempre estiveram aí, né? Sim, só que eu acho que tem questões muito particulares, assim, do mundo que a gente vive hoje. Eu acho que, de fato, assim, não sei se essa é a geração mais ansiosa, mas talvez seja a geração que, né, tá vivendo aí, especialmente as pessoas mais jovens, assim, num mundo que ele é muito mais acelerado, que as coisas acontecem muito mais rápido, que a gente tem acesso às notícias de uma maneira muito mais, né, mais rápido do que antes. Então, hoje, por exemplo, né, se você for numa rede social, você tem acesso à vida de trocentas pessoas, e você sabe onde elas moram, você sabe o que elas comem, sabe onde elas estudam, você consegue se comparar com todas elas e... Isso tudo causa E sofrer e se sentir ansioso. Nunca tá bom. Você tá se comparando com pessoa lá no... É igual quando você lê, sei lá, um mundo. livro mais antigo, assim, e aí você vai ver aquela pessoa que ela tá num relacionamento com um cara e se não fosse aquele cara, seria alguns dos 10 outros que ela conhece. Hoje, quantas pessoas você conhece? Quais as possibilidades hoje? Elas são inúmeras, mas ao mesmo tempo nem tanto. E é legal você falar da rede social também, porque ao mesmo tempo que tem essa possibilidade, né, de se comparar com pessoas tão longe, com realidades tão longe, ao mesmo tempo também cria essa noção do imediatismo, que também gera ansiedade, que é uma característica que eu acho que é, talvez, da geração que cresceu com a tecnologia, que é de sentir que tudo precisa ser muito rápido, o TikTok, os vídeos, mas também o WhatsApp. Então, a qualquer momento eu posso pegar meu celular e ter acesso a alguém, ou alguém tem acesso a mim. Então, tem que estar disponível o tempo todo, tem que estar conectado o tempo todo. Isso gera muita ansiedade. Então, se a pessoa tá acostumada, por exemplo, a assistir vídeos muito rápidos, no momento que ela tiver que assistir um filme de 2 horas ou uma aula de 1 hora, ela não vai conseguir conectar. Não vai conseguir, porque não tem aquela rapidez, aquele entretenimento o tempo todo. É mais lento, é mais monótono mesmo. A vida é mais monótona no geral. E não gera esse tanto de emoção, esse tanto de agitação que um vídeo na rede social gera, porque ele é feito para gerar. Porque a rede social incentiva que ele seja nesse formato. Porque a rede social, inclusive, entende como que a gente funciona. Eu acho que, assim, a rede social, não sei se vocês concordam, a maioria das vezes adoece. Sim. Adoece. Sim. E o ser humano. Então, eu tenho alunos que chegam para mim que estão viciados em ficar ali, perde ali 1 hora, 1h30 do seu dia só passando no Instagram sem gerar algo, sem ser produtivo, deixa a rotina de estudo, deixa a rotina de trabalho para ficar ali vendo aqueles videozinhos rápidos que não acrescentem nada. Então, vai ficando ali muito ansioso com isso. Sim. E tenta descarregar a ansiedade em outras coisas, né? Sim. Eu mesmo sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tenho que me policiar muito, porque às vezes eu perco muito tempo, eu mesmo perco muito tempo ali, sentada, ou deitada na cama, ou deveria estar fazendo outra coisa que seja muito mais produtiva, passando os videozinhos, vendo coisas que não me acrescentem nada, coisas que só me atrapalham. E é uma fonte de prazer muito rápida. É um entretenimento muito instantâneo, muito fácil, muito na ponta da mão, assim, muito, muito de fácil acesso. E qualquer outro tipo de fonte de prazer, de acesso, de diversão, você teria que fazer um esforço maior, talvez não fosse tão instantâneo. Então, a rede social, ela é muito mais fácil de ter esse contato. E por isso que é tão viciante. A rede social estudou a gente, ela tem princípios comportamentais ali naquele algoritmo. E é por isso que vicia tanto, porque ela foi feita para viciar. E assim, se você passa 1 hora só rolando o feed, eu ainda acho pouco. Só que eu tô contabilizando, né? Isso tirando as outras vezes que eu tô ali fazendo nada, esperando algum aluno, tô lá passando. Não, você pegar o iPhone tem essa ferramenta, né? Você olhar lá quantas horas você passou na rede social. Chega tipo relatório, aí a gente vê lá passa quanto 6, 8, 10. É muito tempo. É assustador, viu? E eu acho que às vezes é também, assim, hoje é muito mais fácil a gente escapar das coisas que a gente precisa fazer. Então,
Às vezes a rede social, ela tem sim ali os mecanismos dela pra gente ficar, né, preso naquela constante, assim, de descer o feed o tempo inteiro até o final e ver os stories até acabar ali o que tem disponível, mas eu acho que às vezes é sobre a função do que a gente tá fazendo. Então, às vezes é sobre escapar o que a gente não quer fazer, ou é uma baixa tolerância à frustração. Então, por exemplo, eu vou lá, tô viciado no Instagram, que seja. Aí eu deleto meu Instagram. Né? Aí durante esses primeiros dias eu tô lá, abrindo meu e-mail. Vou checar. Coisas que eu faço. Aí eu abro o meu aplicativo do banco. Aí eu abro o YouTube, eu abro o que seja. Porque não é sobre a rede social em si, é sobre o que eu não quero estar fazendo. O que é frustrante de fazer, o que é difícil, o que é demorado, o que demanda alguma dedicação, algum esforço maior da minha parte. Só que pode ser que você não consiga se distrair na mesma proporção, né? Porque o aplicativo do banco não vai ser tão divertido quanto a rede social. O meu não. Mas sim, eu acho que, né, enfim, acho que hoje a gente tem mais acesso a coisas para desviar a nossa atenção, e isso é fato. Só que essas coisas, especialmente redes sociais, enfim, jogos ou o que seja, eu acho que tudo isso sabe que a gente tem essa tendência, né? Todas essas grandes empresas, enfim, eles sabem que a gente tá propenso a vícios, né? A gente tá vivendo num mundo em crise climática, né, econômica, etc. Então, tudo que a gente tiver para escapar da realidade que a gente tá vivendo, a gente vai utilizar. E quando eu falo assim, né, que a rede social adoece, é porque você fica vendo o outro ali, a vida feliz, tudo tá dando certo, aí você começa a refletir sobre a sua vida. Então, aquilo ali vai virando dentro de você uma tremenda bola de neve e aí te deixando mais ansioso. E não é uma inveja, eu acredito, que as pessoas vão olhando a vida do outro, mas é querer ter aquele que o outro tem, mas que a cabeça do ser humano ele não vale nada, né? Então, vai virando uma bola de neve. Então, isso vai causando mais... Mas é aquele negócio de ser feliz o tempo todo, né? De você... tá vendo ali... Como é que a pessoa é feliz? Tem tudo e eu sou desse jeito. Então, assim, eu acredito que a rede social, ela adoece as pessoas também nesse aspecto. Uhum. Sim. Ninguém posta fracasso, né? Não os dias de luta ninguém mostra, só os dias de glória. Não rende curtida. Não rende curtida. Mas voltando um pouquinho para a ansiedade, que a gente estava falando sobre como ela nasce, acho que é legal da gente voltar aqui a contextualizar um pouquinho dessas experiências anteriores. É legal a gente voltar a falar um pouco dessas experiências anteriores, porque, lógico que a rede social também, a gente tem que olhar sempre pro contexto que a gente tá, né? E aí a rede social também é um grande contexto, que tá na palma da mão e que gera essa ansiedade, mas a gente também tem que olhar para nossa história de vida no geral, né? E história cultural também, digamos assim, e todas essas coisas que geram ansiedade pra gente no nosso contexto e na nossa história de vida e que vão construindo quem a gente é ou quem a gente deixa de ser a partir dessas ansiedades, desses medos, dessa inquietação, digamos assim, sobre o que incomoda, né? Sim. Eu acho que se a gente pensa assim no que gera ansiedade para cada um, eu acho que tem a parte que é, né, da nossa espécie, que é a nossa parte filogenética, do nosso corpo, do que a gente é capaz de sentir, e tem o que se tornou, né, um estímulo que gera ansiedade a partir da nossa história de vida, a partir da nossa cultura, enfim. Você acha que as frustrações que a gente tem na vida pode gerar ansiedade? Claro. Eu tenho... Sim. Eu quero saber de onde vem minha ansiedade. Então, vou aproveitar esse momento e vamos abrir uma sessão de terapia aqui, de grátis. Eu te ouvindo falando, eu lembro de uma história. Eu tive uma supervisora na especialização, que ela contava uma historinha assim, que eu gosto de contar sempre para alguns casos, quando a gente fala de ansiedade. Que ela, pra gente entender e normalizar um pouco os sentimentos e a ansiedade, né? Que ela fala assim, se a gente vivesse hoje... Há 2.000 anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, sei lá, vivendo do que a terra dá pra gente, matando o bicho pra comer, enfim, lá na Idade da Pedra. A ansiedade, ela tem uma função ali. Se você sente ansiedade ali, provavelmente é luta ou fuga. Provavelmente você tá em alguma ameaça. E se você, sei lá, tem um leão à sua frente, é importante que você sinta ansiedade pra você sair correndo. É como se fosse uma espécie de instinto de sobrevivência mesmo. Porque se você não sentir ansiedade,
você vai ficar exposto e você vai morrer. Então, de alguma forma, isso também tem uma predisposição genética ali e tem essa importância. Aí a gente recorta e volta para cá, e aí você tá ansioso ao falar em público, ou antes de uma prova. É como se... Dá pra gente fazer a analogia que é como se também você enxergasse aquilo como uma ameaça. Só que aquilo não vai te matar, como um leão te mataria, sei lá quantos anos atrás. É diferente. Só que, de alguma forma, aquilo cria uma certa ameaça que, se a gente transportar para hoje, por exemplo, falar em público, pode ser um medo de passar vergonha, pode ser um medo de ficar ridículo, de não conseguir falar bem. E aquilo, de alguma forma, aparece também como uma ameaça para você. Lógico que resguardados os parâmetros. Mas torna pra gente muito mais palpável entender dessa forma, entender que, de certa forma, é natural que você sinta ansiedade, mas que dá pra gente controlar, por exemplo, porque falar em público ou fazer uma prova não é uma ameaça de morte. Mas é normal que seja ansiogênico. Sim, mas eu acho que é muito curioso esse exemplo do leão, assim, porque eu acho que hoje a gente tem vários leões, mas mais por conta da linguagem. Sim, né? sim, a gente sim, aprende a relacionar as coisas a partir das palavras, dos sinais. Então, tem um exemplo de um livro, que eu não me lembro qual mas é um livro de análise do comportamento. Sobre como uma criança desenvolveu o medo de um gato. Ela foi num zoológico, né? Não me lembro, com algum parente. E aí tinha um tigre nesse zoológico. E esse tigre fez aquele barulho de tigre, enfim. E a criança ficou assustada. E aí a criança perguntou, o que é isso? Que bicho é esse? E essa pessoa falou pra ela, é como se fosse um gato, só que grande. E aí quando ela chegou na casa de um outro parente, ela viu um gato e ela começou a chorar. Porque aquilo é um tigre pequeno. Interessante. Entende? Sim. Então a gente está sempre relacionando as coisas, a gente não precisa estar em contato direto com as coisas justamente por conta da linguagem. E isso é bom, porque eu acho que a gente, né, a sociedade desenvolveu por conta disso, mas ao mesmo tempo isso gera todos esses problemas, porque literalmente qualquer coisa pode ser uma fonte de ansiedade. Sim, arrasou. Achei que você ia jogar um exemplo do Pavlov. Achei que ia ser super Pavlov. Tô além. E a gente trazendo agora assim, um pouquinho da ansiedade para rotina de estudos, quais os prejuízos que pode causar ansiedade na rotina de estudos, assim? Para quem é estudante, pré-vestibulando, que é ansioso, é interessante ter rotina? A rotina funciona? Tem que ou não? Rotina assim, acordar, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho que acordar a tal hora, tem horário de estudo, eu tenho que horário para isso, ou eu fico assim, livre? Para fazer as coisas assim no meu jeito. A rotina para quem é ansioso. Depende de como você funciona. Se você é ansioso, né, eu acho que todo mundo é em algum nível, mas eu acho que isso vai variar ao longo da vida. Eu acho que ter uma rotina é bom. Só que se essa rotina ela é tão estabelecida a ponto disso virar uma regra muito rígida, onde não é sobre como aquela rotina te serve, e mais sobre seguir a regra, eu preciso seguir essa lista de tarefas, aí você está gerando um outro problema. Mais uma ansiedade. É mais uma ansiedade, mais alguma coisa que você vai tentar fugir ao longo da sua semana, ao longo dos seus dias. Então eu acho que assim, é bom ter uma rotina, mas essa rotina precisa ser em algum nível flexível, e não flexível de faço quando eu quero, mas flexível de eu tô em contato com as outras coisas que estão acontecendo na minha vida, então eu não posso seguir as minhas regras acima de qualquer coisa, né? Mas é sim interessante ter uma rotina, ter um tempo para estudar, enfim, desde que isso te sirva, né? E não me cause ansiedade por eu ter a obrigação de fazer aquele tal horário, né? Senão vai trazer prejuízo. É uma coisa bem frequente, tipo assim, a pessoa coloca, não, eu tenho que estudar 4 horas por dia. Aí, beleza, eu consigo colocar esse ritmo, né? 4 horas em casa, todo dia eu vou estudar esse número. Aí eu vou adoeço. Eu vou tentar manter as 4 horas doente, sei lá, gripado, com febre? Poxa, se você tá tentando manter esses estudos lá a qualquer custo, você tá seguindo mais uma regra do que a função do negócio ali. Porque não vai funcionar. Você vai estudar mal, você provavelmente não vai absorver nada, mas você vai poder fazer o check na lista, pronto, consegui estudar.
Não é assim. Constância não é isso, né? É permitir que você descanse para que quando você recuperar, voltar lá e estudar o que você precisa fazer, no seu ritmo, no seu tempo, no que sua rotina permite. Então, ela precisa ser flexível nessa medida, de entender suas necessidades, o jeito que você funciona e adequar isso. Eu acho que o mais difícil é entender como que você funciona, né? Porque é mais fácil obedecer a regra. Não, o professor do cursinho falou que eu tenho que estudar X horas. Fulano da internet falou que eu tenho que fazer assim. Aí você só adapta, tentou fazer isso, dá errado, mas aí o errado é a gente, né? Quando dá errado, sou eu que tô errado, e não a regra que tá errado, o exemplo que tá errado, né? Sim. E eu sempre vejo aparece muito pra mim aqueles TikToks de vestibulandos, que é a pessoa assim, acordando 6 da manhã. Aí cada hora tem uma atividade que ela tá fazendo. E me dá falta de ar só de pensar, assim, imagina ter seu dia tão cronometrado, assim, faz de fato sentido ter uma vida assim? Você tá aproveitando as coisas ou você tá o dia inteiro marcando um checklist de coisas que você acha que você tem que fazer para ser bem sucedido, enfim. E quando a gente tá falando de estudo, principalmente, né, acho que estudo é um grande exercício de frustração. Então você tá o tempo inteiro entrando em contato com coisas que você não sabe. Tá entrando em contato com o fato de que você não sabe tanto quanto você achou que sabia, né? Então você tá o tempo inteiro. E aí, às vezes, se sentir burro não é legal, né? Não é divertido? É mais legal quando a gente já sabe, né? Pular pra parte que a gente já sabe. Mas não é possível, né? Então, eu acho que num contexto de estudos, a ansiedade, ela acaba funcionando de maneiras, né, acho que muito particulares, assim, para cada pessoa. Mas eu acho que tudo envolve muito uma baixa tolerância à frustração mesmo. Sim, eu acho que se a gente voltar um pouquinho aqui no que a gente fala da rede social, o estudo acaba sendo uma atividade muito monótona. Ainda mais, dependendo de como você estuda, mas eu acho que a maioria dos métodos de estudo são sempre muito monótonos. Então, se você está acostumado a assistir os vídeos nos 2x, passar horas no TikTok, horas na rede social, na hora que você tiver ficar meia hora fazendo algo mais monótono, assistindo um professor que fala mais devagar, vai dar ruim. Vai gerar ansiedade, você vai ficar agitado, inquieto, e não dá pra gente chamar isso de TDAH. Ou de... Quer dizer, ansiedade dá. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para o contexto e para o ambiente, né? Que, na verdade, está te atrapalhando a conseguir se concentrar em outras horas. Quando eu perguntei, né, para o ansioso, a questão da rotina, é porque eu vejo muito, assim, os meus alunos que são ansiosos, né? E a atividade física, a gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre a importância disso. Não tem como eu pegar uma pessoa que ela tem ansiedade, ela vem com quadro de depressão, e impor para ela que ela faça exercício naquele exato momento. Então, eu sempre falo com meus alunos assim, vai a hora que você conseguir, na hora que você puder, mas não deixa de fazer. Porque a pessoa já é ansiosa, se eu cobro muito dela, ela ir tal horário, não, você tem que treinar de manhã, você tem que fazer isso à tarde. Aí ela vai se esquivar e não vai tratar. Não tem, eu acredito que não tem um melhor horário, né? Algumas pessoas perguntam qual que é o melhor horário para treinar e tal. Aí eu falo assim, pra uma pessoa que é ansiosa igual você, que tem uma rotina já bem estressante, que tem uma cobrança, né? Rotina de estudo, já tem uma cobrança familiar, uma cobrança de si mesmo. Não vamos impor um horário assim, melhor 6 horas da manhã, melhor à tarde. Vai a hora que você conseguir, mas vá. Porque quanto mais você se cobra a treinar, a fazer aquilo ali, a ir para a academia ou ir fazer uma corrida ou praticar algum esporte, mais você vai se esquivar, mais você vai ficar ansiosa, porque às vezes a frustração de você não conseguir terminar aquele dia do jeito que você programou, ali causa mais ansiedade. Então, você deixa de dormir bem, você deixa de comer. Então, uma coisa leva a outra, gera a outra e causa só danos, né, para a saúde da pessoa física e mental. Sim. É a questão que a gente falou da regra, né? O melhor horário é o horário que dá. E, não deu também. Tem outro dia, tem a vida inteira para exercitar. Atividade física ajuda muito, 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 muito na ansiedade. Muito. É, assim, imprescindível. Mas não dá pra você falar, não, tem que ir 7 vezes na semana. E aí, no dia que você não for, você jogar tudo pra cima ou ficar se martirizando por não ter conseguido ir. Sim. Realmente, aí também não dá. Acho que a pessoa precisa ter clareza também das motivações dela, né? Você quer fazer exercício por quê? Porque a psicóloga mandou? Porque a psicóloga mandou, porque você gosta dessa atividade, porque você quer ter um corpo X, porque você quer, sei lá, virar fisiculturista, ou o que seja. Eu acho que depende também. Eu acho que essa questão da disposição, eu acho que é algo parecido com o tratamento de pessoas com depressão, por exemplo. Você não pode, eu acho que exigir muito, mas você não pode exigir nada.
Uhum. Porque se a pessoa não se sente ali minimamente desafiada a sair daquele lugar, né? zona de desconforto. Desconforto, né? Que não pode ser confortável viver naquela situação. Mas se ela não se sente minimamente desafiada, também ela não tá indo onde ela gostaria de ir. Então, eu acho que você tem que ter uma flexibilidade de, eu não consigo ir 5 vezes por semana, mas também não dá pra ir uma vez. Uhum. E eu falo muito assim, a gente sabe os benefícios do exercício físico, da atividade física, né? A liberação de hormônio, o tanto que isso vai dar a liberação de hormônio do prazer, o tanto que isso vai ser, né? Não só para a saúde física, como mental. Mas a gente também não pode falar com a pessoa, você é obrigado a ir para uma academia. Eu falo muito, né? Quando as pessoas me procuram para melhorar essa questão de ansiedade, até autoestima, não é você procurar um corpo bonito, talvez é você se encontrar em algo que você gosta de fazer, né? Você gosta de uma corrida? Começa a correr. Você gosta de academia? Vamos pra academia. Você gosta de praticar um esporte? Gosta de dançar? Gosta de um cross? Mas é você se movimentar. Porque isso, né? Junto com a terapia, junto com a medicação quando necessário, e o exercício físico, o processo de tratamento de ansiedade, ele vai melhorar 100%. Então, a gente sabe, né, quais são os benefícios, a gente sabe o tanto que a atividade física, ela é importante nesse processo, sabe como a terapia é importante. Às vezes, precisa de um passo da própria pessoa, por mais que difícil for, né? Não vou lhe marcar 7 dias na semana. Não se cobrar tanto também, né? Não vou na academia todos os dias, mas eu vou tentar ir 3. Porque quanto mais você se cobre e você se frustra, igual eu falei, a gente fica mais ansioso. Então, isso é muito ruim. Sim. Eu acho que você tem que começar, né? Quando você está desenvolvendo ali um hábito, ou você está aprendendo alguma coisa, acho que você tem que começar das partes mais simples. Você começa de baixo e você vai progredindo. Então, tudo bem começar indo à academia 2 vezes por semana. Mas é interessante que você vá e que você aumente essa frequência, né? E não necessariamente, né, buscando o corpo X, enfim, né? Acho que cada um sabe o que está buscando ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode se contentar a ficar também nesse lugar inicial. É a mesma coisa com estudos, por exemplo. Tá tudo bem você começar estudando 45 minutos por dia. Mas, a depender do seu objetivo, a gente sabe que estudar 45 minutos por dia não vai te ajudar a alcançar. Então, você precisa progredir aos poucos, né? No seu ritmo ali, mas você precisa estar em movimento. Eu vejo também que a ansiedade, ela causa outros prejuízos na vida, né? As pessoas, elas desenvolvem, às vezes, compulsão alimentar, ou... É o que eu mais vejo é a compulsão alimentar, que é o mais recorrente que eu vejo no meu local de trabalho. As pessoas, elas, mesmo, às vezes, tentam até uma medicação para melhorar essa compulsão alimentar, porque é tão ansiosa que você come muito. Então, aí causa outros prejuízos, como a obesidade. A obesidade não é bonita, a obesidade é uma doença. Então, vem trazendo várias outras coisas. Então, uma pessoa obesa, às vezes, ela fica com vergonha de sair de casa para ir treinar, porque ela tem vergonha do corpo dela. Então, assim, aí isso vai causar um outro transtorno psicológico. Então, uma coisa leva a outra. E tem pessoas que desenvolvem compulsão para compras, compulsão... Aí, assim, queria que você falasse um pouquinho, né? Um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas também podem se identificar. Você tá muito ansioso, ou você come muito, ou você vai comprar muito, ou você vai beber muito. Então, assim, tem outras válvulas de escape, que deveria ser a academia, né? As pessoas deveriam entender que a válvula de escape para fugir da ansiedade deveria ser praticar exercício físico, uma academia, uma corrida, o que for. E hoje elas não usam isso. Eu acho que assim, eu acho que exercício físico é importante. Mas eu acho que não necessariamente é a única via. Eu acho que as pessoas conseguem lidar com a ansiedade de outras maneiras, criando comunidade com outras pessoas, né, com outros hobbies, aprendendo outras coisas. E acho que essa questão, inclusive, sobre obesidade, sobre, né, vergonha, enfim. Eu acho que saúde, né, mental, saúde física, assim, eu acho que são temas muito, muito complexos. Então, eu acho que mesmo quando a gente está falando de uma pessoa que ela é obesa e que ela, né, sei lá, ela sente vergonha do corpo dela, mas até que ponto ser saudável, como está nos manuais, é algo que vai, de fato, melhorar a vida dessa pessoa, assim. Será que é isso que ela está buscando? Será que isso não gera mais ansiedade? Então, por exemplo, porque hoje a sociedade, ela puxa muito aquele padrão, né?
de beleza, de mulheres e homens com corpos sarados, e é isso também. Causa ansiedade da pessoa chegar naquele corpo que ela deseja. Mas quando eu falo, né, nesse sentido, não de almejar algo perfeito, mas ser algo saudável dentro do padrão, dentro da pessoa vai se sentir bem ali. Sim. Entendeu? Sim. Não, eu compreendo, mas eu acho que assim, eu acho que o processo de saúde e doença, para mim, é um processo que a gente nunca vai vencer. Eu acho que a gente tá sempre fazendo coisas que fazem mal pra gente. Seja indo ali tomar uma cerveja, seja comendo um doce, enfim, acho que a gente tem que bancar as nossas escolhas a partir do ponto em que a gente se sinta confortável. Nós somos tóxicos com nós mesmos. Então eu não sei até que ponto serve pra uma pessoa buscar algumas coisas se aquela busca não... Pode até fazer um bem físico pra ela, num nível. Mas será que a intensidade com que ela tá buscando isso é útil pra ela? Eu queria tentar te responder sobre a outra parte que você falou, sobre as formas de lidar com a ansiedade. As válvulas de escape, né? que as pessoas... De comida, bebida, compras. Que, na verdade, a gente está falando de fuga. Né? As pessoas estão tentando fugir do sentimento. Por quê? Porque sentir ansiedade é horrível. Ninguém gosta de sentir ansiedade. Ninguém gosta de sentir nenhum sentimento desagradável. Só que ela faz parte da vida, em certa medida. Né? Sendo diagnóstico ou não, ela faz parte da vida. Só que as pessoas, numa expectativa de ficar bem o tempo todo, que é até uma questão cultural aí, que parece que a gente não pode ficar triste, as pessoas vão lançando mão de algumas estratégias ruins como forma de ter um bem-estar momentâneo. Então, a comida entra muito isso. Então, é uma coisa muito comum que é o comer emocional, por exemplo. Então, é a forma da pessoa de lidar com a ansiedade. Então, ou qualquer mal-estar, eu estou ansioso, estou triste, estou incomodado, estou frustrado, eu como um docinho. Geralmente, é comida gostosa. Por quê? Porque dá um bem-estar momentâneo ali e dá uma diminuída no mal-estar que eu tô sentindo naquele momento. E se é uma vez no mês na TPM, tudo bem. O problema é que se toda vez que eu fico ansiosa com certa frequência, eu como um docinho, para além do efeito físico, há uma dificuldade emocional de manejar esse sentimento. E também de autocontrole, né? Às vezes, quando a gente fala de comida, às vezes a cabeça, ela tá controlando o corpo e você come desenfreado. Não é seu corpo que tá controlando ali sua cabeça, de você saber o limite, que você vai descontando ali na comida. Então, a cabeça, ela vai controlando. Mais ou menos nesse sentido? Mas é no sentido de que você vai buscando uma fuga rápida para o que você está sentindo. Então, você vai buscando qualquer coisa que te livre de sentir o que você está sentindo. Então, se é o brigadeiro, vai ser o brigadeiro. Se é comprar online ali na Shopee, vai ser. Se é droga, se é sexo, se é jogo de aposta. É o que tem mais acontecido, né? O tal do jogo do tigrinho. Se é, sei lá, até academia, depender da função com que a pessoa busca, pode ser uma forma de evitar a ansiedade exageradamente com função ruim. Então, até a forma como a gente se relaciona com as coisas e o que a gente busca nelas tem esse efeito. Talvez o excesso de tudo, né? Não é bom. Sim, o excesso. Então, na verdade, o que esconde por trás disso é uma dificuldade de lidar com sentimentos desagradáveis, que faz parte da vida e a gente precisa lidar. Então, por que você não consegue tolerar esse sentimento? Por que você não consegue simplesmente sentir, eu tô ansiosa? Tudo bem, fique. Fique. Eu tô ansioso que eu vou fazer uma prova amanhã. Normal, faz parte. Fique ansioso. Continue sua vida, vai você e sua ansiedade continuar vivendo seu dia. Você não precisa se entupir de brigadeiro toda vez que você se sentir assim. Porque é uma forma de fugir. É uma forma de não lidar com aquele sentimento. Isso vale para tristeza, isso vale para culpa, para qualquer outro sentimento. É uma forma de fugir. E assim, um momento ou outro, uma hora ou outra, eu não sou inimiga da fuga. Eu acho que tem muitos momentos que a gente tem direito de fugir. Isso sempre tem que ser analisado no contexto, né? Que é o famoso depende da psicologia. Mas se você, toda vez que você tá ansioso, você precisa de um docinho, você precisa fumar, usar alguma coisa, tem uma dificuldade aí de lidar com sentimentos agradáveis. E aí, né? Ou terapia, ou... E voltando nessa coisa da geração ansiosa, né? Eu acho que quando a gente tá falando de comida, por exemplo, como uma fuga, ou como, né, algo para preencher ali um lugar, né, uma ansiedade, enfim. A gente tá falando também numa coisa que também é
é do contexto atual, né? Acho que a gente tem muito mais acesso a tudo que a gente quer comer, tudo que a gente quer fazer. Uhum. Claro que isso vai depender de condições financeiras, enfim. Mas hoje, você quer comer um doce, seu celular tá ali. Você vai lá e pede. Não, você quer se distrair, você quer fugir do que você tá sentindo, você abre o celular, mexe na rede social que você esquece. Você finge que você não tá sentindo aquilo ali até você de fato não sentir. Sim. É muito fácil você se distrair. Então, uma coisa que eu não tinha falado, né, é o próprio celular, que entra também nessa espécie de vício, nessa forma de lidar muito mal com os sentimentos. Então, é uma forma que você tem ali reforços, né? Você tem ali satisfação o tempo todo, uma distração e entretenimento. Então, você não sente. E aí, você só quer sentir emoções agradáveis? A vida não é isso. Infelizmente, gente, a vida não é esse morango todo. Queria que fosse, mas não é. A vida é um pouco mais desagradável do que isso. E aí, se a gente busca prazer o tempo todo, ficar feliz o tempo todo, realmente, além da gente ficar frustrado a longo prazo, porque não vai funcionar, a curto prazo a gente pode ir fazendo várias coisas que não estão conectadas com o que a gente acredita. Sim. Não sei se a vida é difícil o tempo todo, mas acho que ela é monótona quase o tempo todo. Ela é difícil quase o tempo todo. Colocar um quase. Eu acho que a gente tá mais entediado do que triste, Sim. né? E a rede social não permite, né? Então, a gente Existe não gosta mais do tédio. O tédio também é um sentimento desagradável. A gente quer fugir do tédio. E assim, como que a terapia ela pode ajudar? E o que a gente pode fazer para reduzir a ansiedade? Essa também eu quero saber, porque Pergunta de milhões. é a dica de ouro para todos, hein? Eita, vou deixar com meu amigo. Vai lá. Esse é o famoso depende. Vou lançar a mão da cartada. Porque eu acho que assim, como eu falei, acho que a ansiedade, o sentimento, né, as sensações físicas, enfim, taquicardia. É porque a gente tem que entender que o transtorno de ansiedade generalizada é aquele transtorno que a pessoa tem ansiedade e ela precisa de tratar com remédio de terapia. E a ansiedade que a Ana falou, acredito assim, eu estou ansiosa porque amanhã eu vou fazer uma apresentação, estou ansiosa porque amanhã eu vou gravar algo, estou ansiosa porque amanhã eu vou falar em público. Eu acredito que são fatores diferentes, que são ansiedades momentâneas, né? São magnitudes diferentes, são intensidades diferentes, frequência diferente. Aí o TAG, né? Fala TAG, que é o transtorno, é a ansiedade que a pessoa ela é dependente daquilo ali, ela convive com aquilo ali todos os dias. Muita frequência. E aí eu acredito que é o que a terapia pode ajudar e o que a gente pode fazer para diminuir esse transtorno. Sim, eu acho que assim, você pode ter níveis elevados de ansiedade sem ter um transtorno. Aqui também acho que é uma perspectiva minha e de Ana, assim, transtorno é só um nome, né? Que transtorno é só um nome para um conjunto de sintomas, né? Se a gente pensa nos diagnósticos psiquiátricos, a grande maioria das pessoas que têm, né, um diagnóstico, elas têm comorbidades. E se todo transtorno que você diagnostica tem um outro transtorno ali, né, na beira, então talvez é porque esse sistema não é muito legal. Então, acho que a gente está sempre tratando sintomas. Então, se você tem um transtorno ou não, isso é relevante no ponto de um diálogo com outros profissionais, mas não necessariamente isso altera o seu tratamento para além da medicação, por exemplo, que aí é já com o psiquiatra. Se a gente estiver falando de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, ou de uma ansiedade comum, ainda assim a gente está falando de comportamentos e de sentimentos. Sim. Então, mesmo que seja ansiedade generalizada, os sintomas, eles são, entre aspas, parecidos. Vai depender da intensidade, vai depender do prejuízo que aquilo causa, da frequência. Mas eu posso sentir uma ansiedade comum, que tem uma sudorese, um ataque cardíaco, e posso ter o diagnóstico que também tenha isso. Então, é um nome para um conjunto de sintomas que acontece. Só que quando a gente vai para terapia, a gente está falando de comportamento. Então, a gente ainda vai analisar, sendo diagnóstico ou não, porque mesmo que não seja diagnóstico, mas seja uma ansiedade que está te incomodando no dia a dia, também dá para ir para terapia. A gente vai tentar entender o comportamento. Tá, isso está rodeado de quê? Em qual ambiente você está? O que está provocando mais ansiedade? Qual a sua história de vida? Como que você aprendeu a lidar com seus sentimentos? Você tem tolerância a sentimentos agradáveis? Se não, vamos trabalhar isso, vamos aprender a ter tolerância a sentimentos agradáveis, vamos entender sua história de vida, vamos entender como os sentimentos funcionam também, vamos entender que a ansiedade faz parte da vida e que em alguns momentos vai ter ansiedade mesmo, vamos criar estratégias para isso. Então, a terapia lança mão de um monte de coisa ali, mas no final das contas, né, a gente é da análise de comportamento, a gente está falando de comportamento o tempo todo e de contextos o tempo todo, né, de relações funcionais. Sim, eu acho que
Né? Eu falei depende, porque de fato, eu acho que o que é ansiedade para um e para outro são coisas diferentes. Os sintomas são os mesmos, mas o que tá causando aquilo ali, o que você precisa fazer é muito particular. Né? Então, por exemplo, digamos que alguém tem, né, um nível elevado de ansiedade ao andar de avião. A resposta mais fácil é anda de ônibus. Né? Mas, se ela quer avançar e ela quer, né, de alguma forma, diminuir esse nível de ansiedade, ela vai ter que sentir ansiedade antes. Tem que enfrentar o medo. É enfrentamento. Mas claro, isso começa aos poucos. Aproximações sucessivas, né? Que a gente chama na psicologia. Mas você vai ter que enfrentar o avião. Exato. Então, só que aí, às vezes, a gente tá lutando contra ansiedades que a gente não precisa lutar. Né? Então, será que faz sentido eu me colocar nessas situações onde eu me sinto tão ansioso? Isso está me levando para onde eu quero ir? Isso está me ajudando a avançar em questões que eu preciso avançar? Às vezes não. Sim. Então eu acho que a terapia ela te ajuda a entender o que faz sentido enfrentar, o que faz sentido rever e o que faz sentido fugir e jogar a toalha. Bom demais. Porque realmente é isso. O que fazer para melhorar a ansiedade é individual. Cada um vai depender do que a pessoa tá vivendo naquele momento. Vai depender do que faz sentido pra pessoa. Pode ser enfrentamento, pode ser fugir, pode ser tomar remédio. Vai depender do que faz sentido pra pessoa e de como ela quer lidar, do que tá conectado, na verdade, com a vida dela, né? O que ela tem como objetivo. Ali, o que tá conectado com os valores. Se eu tenho ansiedade de falar em público e minha profissão exige que eu fale em público, eu vou ter que trabalhar essa ansiedade. Só que eu tô em medo de falar em público, mas eu consigo trabalhar numa área e eu não preciso falar em público, eu não preciso enfrentar isso. Não, pra que eu vou me colocar nesse lugar? Às vezes você trabalha você tá numa profissão onde você precisa falar em público, mas você não se sente confortável, é difícil pra você. Você gosta dessa profissão? Da minha? Adoro. Então, às vezes é uma questão mais na base, né? Às vezes será que eu quero estar fazendo isso aqui? Será que eu preciso estar passando por isso? Será que eu preciso desenvolver essa habilidade ou eu tô me forçando para fazer algo que eu nem quero fazer? Sim. Então, hoje em dia também tem muitas estratégias de mindfulness, de respiração diafragmática, várias coisas assim para lidar com a ansiedade, mas quando a gente vai para a terapia, a gente também tem que entender o que está por trás da ansiedade. A ansiedade é um conjunto de sentimentos, de sintomas ali, que a gente chama de reflexos, né, e tal. E a gente tem que olhar para os comportamentos também, comportamentos como a gente age. Então, ao redor disso, vão ter inseguranças, vão ter medos, vai ter os seus valores, vai estar o contexto todo ao redor. Então, a gente tem que olhar para isso também, e não só para uma mão suando, um coração batendo forte, uma insegurança, um medo de dar errado. Isso também a gente vai olhar. Mas a gente não vai simplesmente medicar, até porque a gente não faz isso, a gente é psicólogo, mas a gente não vai falar, não, faz um relaxamento aqui. Porque seria muito superficial fazer isso. A gente também tem que olhar ao redor e conectar ali uma intervenção, uma análise que leve em consideração a história de vida daquela pessoa, como que fez ela aprender aquilo ao longo da vida dela inteira. Então vão ser lá 10, 20, 30 anos aí, até mais, de interações dessa pessoa com a vida. Então é muito tempo aprendendo coisas o tempo inteiro, é muito tempo, sei lá, lidando com a ansiedade. Então isso não vai mudar de uma hora para outra, não vai ser um relaxamento que vai mudar. Então a gente tem que fazer toda essa análise para não ficar superficial também. Além daqueles sintomas físicos, né? Qual outro sintoma que eu posso identificar se eu sou uma pessoa ou não ansiosa? Olha, depende do que você faz, mas em geral, uma pessoa que ela é muito ansiosa é uma pessoa que ela evita muita coisa. Ah, é? É o padrão ansioso. Geralmente, a gente tenta evitar a ansiedade, por isso a gente foge a gente de se tudo. boicota, sem perceber. Você tá evitando um monte de coisa. Às vezes são coisas pequenas, às vezes é passar numa rua que você não... Sei lá, tem um bar ali na esquina que eu não quero passar na frente. Às vezes são outras coisas, às vezes é sair com os amigos. Às vezes é evitar coisas que você precisa fazer, mas que são importantes pra você, enfim. Em geral, a ansiedade, ela vem com muita esquiva. Então você tá se protegendo demais pra não se sentir ansioso. Também acredito que chega gente no consultório procurando vocês pra fazer terapia, porque todo mundo precisa fazer terapia, mas não identifica que é uma pessoa ansiosa. Vocês conseguem lidar e identificar. Sim. Lidar não, né? Consegue identificar uma pessoa ansiosa sem ela chegar a falar com você. Eu tenho ansiedade porque eu fico muito isso, aquilo. Sim. E eu acho que às vezes também
Eu acho que quando a gente tá falando, por exemplo, a gente tá falando de diagnósticos, né? A gente tá falando de coisas um pouco mais constantes. Mas às vezes tem pessoas que estão em fases da vida onde elas estão muito ansiosas. A partir do contexto, enfim. Mas não necessariamente elas são assim, né? Então, por exemplo, digamos que uma pessoa, né, uma mulher tá grávida e ela tá numa gravidez de risco. Pode ser que ela esteja muito ansiosa. Mas não necessariamente ela é uma pessoa ansiosa. E normal, né? Como que você tá passando por isso e não vai ficar Então ansioso? chega muita gente que às vezes não tem sintomas ali muito, né, muito intensos de ansiedade, mas passam a ter a partir do contexto, né, da vida delas e como as coisas estão acontecendo, enfim. Assim como há, né, pessoas que chegam lá muito ansiosas e achando que aquilo é um grande problema, mas quando a vida muda, a ansiedade não tá mais lá, como tava. Então, né, acho que nem tudo tá dentro da gente. É o contexto também, né? A gente tem que olhar um pouquinho pra fora. Eu achei legal que você estava citando ansiedade social, né? Que quando você estava falando da fuga, eu fiquei pensando também, porque a ansiedade social também entra também um pouquinho nesses diagnósticos que a gente estava citando, e também tem a ver com fuga, né? Dessa questão que a gente estava falando da ameaça, o medo do que pode acontecer, uma rejeição, do que vão achar de mim, e a pessoa simplesmente foge. E ela acaba se isolando muito. E, assim, nós somos seres sociais. Isso também é um ponto muito frequente, né? Sim. Que aí eu acho que entra também o que eu falei de fazer sentido, né? Eu acho que todo mundo, né, se você vai trabalhar conversando com pessoas, você precisa ter minimamente ali habilidades sociais para A ansiedade deixa a gente antissocial, né? Sim. Aquela preguiça de conversar, de sair de casa. Preguiça. O nome é outro. Que é o que eu falei da evitação, né? É evitação. Você tá se esquivando. Mas até essa coisa de ansiedade Tem hora que social. eu tô assim, viu? Tô com preguiça de ir ali, mas no fundo eu tô me cuidando. Não, acontece. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, assim, socialmente. Então, pra mim estar aqui hoje falando foi um parto. Ama a auto-revelação. Vai. Mas Metalinguística. Não sou blogueiro. igual Iana. Eu sou blogueira e fiquei ansiosa pra também. mim é mais difícil, mas eu tô aqui porque faz sentido pra mim estar aqui. E você tá fazendo um enfrentamento. Estou. É o que a gente tá falando eu vou usar você como exemplo. É o que a gente tá falando da terapia. Então, se, por exemplo, usando o Igor, né? Se faz sentido pra ele enfrentar essa ansiedade, ele vai sentir a ansiedade. Ele vai ter taquicardia, vai ter a mão suando, vai ficar com um monte de pensamento na cabeça. Mas ele vai, enfrenta, pode ser que ele tenha um pico ali e diminua. Comigo isso acontece também, às vezes, quando eu tô enfrentando alguma coisa que eu falo em público, eu tenho vergonha, acreditem ou não, eu sou tímida nos primeiros minutos. Eu fico ali um pouco ansiosa, pensando um monte de coisa na cabeça, minha mão sua. Passo os primeiros 10 minutos, pronto. As ideias já Relaxo. começam a se... Eu relaxo. Mas você falando disso também, eu já nesse aspecto, eu também já fui muito ansiosa. Eu nunca fui de abrir meu Instagram pra falar nem bom dia com ninguém. Mas isso eu fui também trabalhando dentro de mim, porque era uma coisa, não só rede social, né? Nem tudo. Eu lido com gente o tempo todo, então eu preciso abrir a boca pra conversar. Então isso eu tinha muita vergonha, eu tinha muita ansiedade. Quando eu tinha que falar na frente de muitas pessoas, ou eu tinha que conversar com mais gente, eu tinha um certo... Eu ficava assim, sem dormir, já ficava toda... Hoje eu já consigo lidar, então hoje a minha ansiedade em relação a isso já foi... já tratada. Hoje eu enfrento outros problemas. A ansiedade não dá paz? Não dá paz. Mas é uma prova de que o enfrentamento funciona. Porque de pouquinho em pouquinho, você conseguiu se acostumar com isso. Então, hoje é uma coisa que te gera muito pouca ansiedade ou nenhuma. Que lá atrás te gerava ansiedade. E é assim. Aí hoje as coisas que te dão ansiedade hoje, você vai enfrentando um pouquinho aí na sua terapia. Sabia que hoje que ia lá ser na frente, faz uma consulta. que lá na frente vão ser outras. E né, mais uma vez, na particularidade das coisas, às vezes a ansiedade ela é motivada por coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eu não acho que eu tenho dificuldade em falar em público. Mas, ao mesmo tempo, a minha ansiedade de falar em público, ela vem de um outro lugar. Ela vem de um lugar de... Eu não me acho muito palatável. Basicamente, eu falo muita besteira. Então, às vezes, eu fico... Com medo. Com receio de vazar a minha versão. Os pensamentos intrusivos na hora que você estiver falando coisa e começar a falar nada a ver. A versão do Close Friends. Eu lembro de uma vez eu dei uma palestra na Pitágoras. Foi ótima essa palestra. Que eu falei uma coisa que até hoje eu fico pensando, assim. Te marcou mesmo, você tá lembrando até. Ninguém lembra, eu só lembro que ele fala. É porque eu tava chamando... Eu
citei uma teoria lá e eu falei que eu achava aquela teoria meio broxa. Nossa! Esse é o meu receio, mas tá tudo bem Nossa. também. Ninguém liga. Eu liguei, mas depois também passou. Eu já tinha ido. Passou não, leva na sua terapia. Não, já levei. Mas eu falo passou não no sentido de eu me esqueci, mas de não alterou significativamente a minha vida, então eu posso fazer de novo. E você vai aceitar novas palestras. Exato. E pra gente encerrar mais aqui nosso bate-papo, qual que é o recado que você deixa para quem está nos assistindo? Um pouco sobre ansiedade, que as pessoas, assim, façam terapia? Sim, mas Sim. qual o recado que você pode deixar para eles? Eu acho que assim, terapia é que é a minha perspectiva. Eu acho que todo mundo tem essa questão de todo mundo tem que fazer terapia. Eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia, mas se você acha que pode te ajudar, que te serve, que cabe no seu orçamento, faça, que é um bom investimento. Mas é um bom investimento se você estiver implicado na terapia. Então, se você está indo lá só falar e você não está agindo sobre o seu contexto, sobre a sua vida, talvez você não esteja preparado. Pega esse dinheiro e faz outra coisa. Compra uma blusa, compra um videogame. Mas se você estiver preparado para enfrentar coisas na sua vida e pensar sobre elas e tentar de fato alterar o que te incomoda, eu acho que a terapia ela é um bom lugar para começar. E se você é uma pessoa ansiosa, eu acho que assim, todo mundo é. E eu não estou dizendo isso no sentido de diminuir a dor de ninguém, mas de muito mais de, acho que está todo mundo em algum nível lutando contra a ansiedade. Eu acho que a gente culturalmente está vivendo num período muito turbulento. Então, mesmo que você não saiba, você está mais tenso do que em outros momentos da nossa história. Então, eu acho que é reconhecer isso, enfrentar, pensar sobre. Tá sem grana para fazer terapia? Vai fazer outra coisa. Escreve, né? Tenta organizar seus pensamentos, enfim. Tenta conversar com seus amigos, mas eles não são seu terapeuta. Mas tenta pensar sobre as coisas, né? E agir sobre elas também. Acho que só pensar não dá. Parar de fugir um pouquinho, né? Enfrentar um pouquinho mais a vida. Mas dá pra fugir também às vezes, só não sempre. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, né? A gente falou um pouquinho sobre ansiedade. Igor, deixa pra nós aqui suas redes sociais pra todo mundo te seguir. E que se precisar de um terapeuta, nós temos 2 aqui, ó. 2 psicólogos. Eu não sou tão blogueiro quanto a Iana, mas eu tenho um Instagram chamado Comportamentale. Às vezes eu posto algumas coisas lá, não tão frequente assim, mas tô sempre lá, né? Lá tem meu contato, tem tudo. Atualmente eu trabalho como psicólogo clínico, só de maneira remota, então presencial é com Iana. Mas é isso. A gente queria te agradecer por ter participado com a gente hoje, tá? Foi um prazer. Eu adorei essa conversa, tirei várias dúvidas minhas, aposto que também todo mundo de casa também deve ter. Adorei! Ai. Espero que todo mundo também tenha gostado. Assistam bastante a gente, sigam bastante o Igor. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tá, tchau. Tchau.